Um dia abençoado a todos vocês que amam organização, assim como eu. Meu nome é Nelly Siqueira, sou personal organizer, profissional especializado, que usa técnicas fundamentadas que venham trazer funcionalidade, que venham trazer prática, que venham trazer lógica, raciocínio e uma solução individual para qualquer ambiente, né? Seja ele familiar, empresarial ou mesmo qualquer outro ambiente que se faça necessária a presença de um personal organizer. Vamos dar aqui agora continuidade, né? A questão, a enquete. O que é arrumar e o que é organizar? Como já falamos ontem, arrumar e organizar são palavras semelhantes, são sinônimas, porém, tem funcionalidades diferentes, né? O que é arrumar? Arrumar é aquilo quando as coisas estão desorganizadas, né? Você tira do centro e vai colocando as coisas em algum lugar, de modo que aquele ambiente ele fique bonito à vista, agradável à vista. Organizar, não. Organizar, ele parte de técnicas fundamentadas que vão trazer a este ambiente funcionalidade, praticidade, lógica e, sobretudo, as soluções para esse ambiente são individualizadas, são pessoais. A gente vai buscar esse resultado baseado na necessidade do cliente. Esse é o nosso objetivo. Isso é o que nós seguimos como uma regra ou uma teoria que fundamenta o profissional de organização, o profissional organizing. E a maneira de Deus e o que é ser um profissional organizer à maneira de Deus. Um personal organizer à maneira de Deus. Como nós já falamos ontem, consiste que todo o exterior, né, ele vai influenciar no seu interior e vice-versa, ou talvez principalmente vice-versa. O seu interior, ele vai influenciar o que é o seu exterior, certo? Então, por isso, nós temos que ser emocionalmente e espiritualmente organizados. Para que a gente possa compreender essa organização externa, a gente precisa ser interiormente organizado. E como isso pode acontecer? Como a gente pode trabalhar nossa alma, as emoções e o espírito, de modo em que a gente transforme a nossa mente e tendencie para uma organização interior. É isso que nós vamos falar hoje, novamente, sobre esse tema do espiritual e também do natural, certo? Vamos começar então lendo uma passagem bíblica que está em Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. E diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha a ordem que o Senhor, olha a mensagem que o Senhor passa para o rei Ezequias. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Olha que tremendo. Olha que mensagem vinda direto dos céus, do profeta Isaías para o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele
começou a reinar muito cedo. Ele começou a reinar, a princípio, junto com seu pai, depois ele reina a partir dos 25 anos. E ali ele começa a restaurar. Ele, na verdade, é considerado biblicamente como um sucessor de Davi, né? Por quê? Porque ele traz de volta, ele restaura o culto ao Senhor. O pai dele fez dali, de Jerusalém, uma idolatria total. Mas ele, mesmo assim sendo ensinado e visto, ele teve um coração segundo o coração de Deus. Ele interiormente, ele era um homem organizado espiritualmente. Mesmo convivendo com a degradação que havia ali em Jerusalém, ele nasceu e conviveu com aquilo. Ele não aceitou aquilo. Ele restaura o culto ao Senhor. Ele traz a verdade, a reflexão em cada um ali, daquelas pessoas, do seu pecado, do seu erro. E com isso, ele começa a organizar o reinado dele segundo a vontade de Deus e a maneira de Deus. Que é tremendo o que ele faz durante o seu reinado, mesmo ainda sendo muito jovem. O que Ezequias passa para a gente é que ele era um homem organizado espiritualmente. E mais que isso, ele provou ser organizado também nas suas ações. Porque ele reorganiza. Ele torna-se funcional agora aquele lugar. Jerusalém passa a ser agora um local de adoração a Deus. E ele consegue ali fazer com que as pessoas compreendam o seu pecado, o seu erro. E isso é ser muito organizado e buscar uma organização exterior. Por quê? Porque essa é a organização natural, ela vai influenciar na organização espiritual, essa organização interior. E Ezequias, ele mostra isso. Mas aí ele adoece de uma doença mortal e o Senhor pede a Isaías para ir falar com ele sobre que ele iria morrer e não iria sarar. E a frase que Deus usa para Ezequias agora é: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, agora Deus estava preocupado com a organização da sucessão de Ezequias. Para ele continuar, Deus chamou a atenção de Ezequias, porque sabia que ele era um homem organizado. E Deus só fez dar uma frase de um toque: organiza tudo, porque você vai morrer e você não vai viver. Então organiza tudo para quem vai suceder, para o sucessor. Organiza a sua família, organiza a sua casa. Agora, Deus estava chamando a atenção a ele, não mais ao local, mas sim a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Deus não cobrou dele o país. Deus não estava cobrando dele o povo, a nação, não. Deus estava cobrando dele agora a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Mas Deus não estava falando dele porque ele estava pecando espiritual. Não, tanto que, quando a gente continua lendo, ele ali, chorando, ele declara a Deus o compromisso. Olha que tremendo. Ele começa a colocar para fora, nesse diálogo de choro,
de desespero, o compromisso que ele teve em organizar a nação, tanto naturalmente como espiritualmente. Então Deus não estava falando que ele era para pôr em ordem a casa dele, o espiritual, não, porque ali ele declara a Deus o quanto ele era espiritual, o quanto ele foi espiritual, como ele foi um sucessor fiel de Davi na restauração do culto e a adoração a Deus. Deus estava literalmente falando da sua casa. Organizar agora, organiza tudo, porque você vai morrer. Deus não disse assim, arruma, não é arrumar, é pôr em ordem. O que vai trazer ordem é a organização. A arrumação, ela fica bonita à vista. A organização, ela bota ordem, funcionalidade, praticidade, lógica ao ambiente. E por isso a preocupação de Deus com ele. Com agora, colocar em organização tudo dentro da casa, porque agora ele precisava saber, entender e organizar as coisas para quem iria ser seu sucessor, suceder. Deus sempre fala em organização. Deus sempre nos traz essa verdade da organização. A organização natural do espaço, do ambiente, do seu exterior e principalmente do seu interior, porque o seu interior irá influenciar o exterior. E o exterior, o ambiente também influencia no seu interior. Né? Vygotsky, ele sempre diz assim, ele dizia que o ser humano ele é sócio-histórico, né? Que o ambiente ele vai influenciar diretamente no ser que está crescendo e está se desenvolvendo. O inverso também. Se você é uma pessoa que você tem paz, que você ama o seu lar, que você ama chegar na sua casa, estar em sua casa, isso vai refletir em todos que ali habitam, em todos que ali comungam com você aquele ambiente. Mas tem pessoas que não suportam voltar para casa. Tem pessoas que dizem assim, eu gosto de qualquer outro lugar, menos da minha casa. Essa pessoa, ela precisa compreender como aquela nação precisou compreender, ser restaurado, transformado a mente, de forma que desse um culto racional a Deus. Lembra que nós falamos ontem sobre aquela frase, né, aquele slogan que o governo faz para a compra de um novo imóvel? Minha casa, minha vida. O que eu quero trazer para nós hoje é que a sua casa é o seu ambiente de paz, é o seu ambiente em que você ali convive com os que você ama. E nesse seu ambiente, nessa sua casa, nessa sua empresa, Deus habita. E Deus habita em local organizado. Nós somos casa de Deus e precisamos ser organizados. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como começar essa organização. Existem pessoas que perguntam assim, você vai dar toques de como organizar? Sim, claro. Claro. Não vamos ficar somente na teoria. Vamos para a prática também. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre desintoxicação da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso lar e do nosso ser. Eu espero em Deus que Ele nos abençoe ricamente e que Ele faça de nós pessoas que amem a organização à maneira de Deus, que vivam
à maneira de Deus. Que assim como Ezequias, mesmo sendo filho de Acais, foi um sucessor de Davi em restauração e adoração a Deus naquela nação. Assim a gente seja na nossa família e na nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus dê um dia abençoado para você. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, se de manhã, de tarde ou de noite, não importa. Que o seu dia seja um dia de vitória e transformação de Deus em sua vida. Assim, eu agradeço a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.